Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. A se considerar os primeiros 20 dias desde o paciente zero, o Brasil tem números superiores aos da Itália. Nesse período, a Itália registrou 20 casos positivos com o novo coronavírus, enquanto aqui nós emplacamos 396 casos nas 3 primeiras semanas. Temos muito mais preocupações que os países europeus, como a falta de saneamento básico, por exemplo. Comunidades como Paraisópolis, em São Paulo, o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, o Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, ou ainda a Sol Nascente, em Ceilândia, no Distrito Federal, cada uma delas com mais de 50 mil habitantes, são exemplos da falência do Estado quanto às condições mínimas de assistência nas mais de 6.700 favelas espalhadas pelo Brasil. E também, o que dizer da população carcerária, que conta com mais de 812 mil pessoas, infestadas pela tuberculose e outras doenças respiratórias típicas de confinamentos superlotados. O governo punitivista insiste em não buscar alternativas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirma, abre aspas, não podemos soltar os presos e pôr em risco a população, fecha aspas. Bolsonaro e o bolsonarismo, como escreveu Bernardo Carvalho, abre aspas, está ligado à negação do real, do outro e da morte, enquanto a alimenta. Ele toma corpo no ilogismo, no ataque à razão e à ineficiência para estabelecer um mundo de fantasia, onde a morte é ao mesmo tempo a irrealidade e o objetivo final, porque ela é sempre a morte dos outros. A negação da pandemia apenas expõe, mais uma vez, o caráter suicida do pacote. Fecha aspas. Enquanto isso, as crises se avolumam. Eduardo Bananinha, filho de Bolsonaro, criou um problema diplomático com a China, maior parceiro comercial brasileiro. O mentecapto Jair entrou em rota de colisão com os governadores, especialmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, estados na vanguarda das ações contra o coronavírus. A economia derrete. Só na cidade de São Paulo, estima-se que a quarentena custará 2 bilhões de reais, com o PIB caindo 18%, com perdas superiores a 300 milhões de reais diários. Os panelaços voltaram com força, mostrando a insatisfação com o governo e a baixa tolerância das pessoas fizeram os indicadores de apoio ao presidente despencarem na última pesquisa do Datafolha. A boa notícia é que as pessoas estão buscando informação na imprensa séria, gerando um refluxo das fake news. Sou Vanderlei Vieira, sigo no isolamento social e comigo, definitivamente enfurnados em suas casas, estão Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris, tudo bem? Fala aí, pessoal. Oi, Ju, Vande, bem-vindo, Gil. Cara, isolado, preocupado como todo mundo e observando tudo que está acontecendo, né? Atentamente. Juliano, tudo bem? Tudo bem, Vande? Cris, olá, Juliano. Eu também estou aqui, só para deixar o contexto claro, estou aqui numa zona rural da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. Estou aqui com a minha família também, até porque se vocês ouvirem alguns ruídos por aí, não se assustem, é um ambiente familiar mesmo. E estamos acompanhando, né, cara? Cada dia é uma loucura nova, né, cara? Infelizmente, mas vamos aí, né? Conosco hoje
nesse episódio de número 10 do nosso podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Direto de Pisa, no olho do furacão, está o administrador de empresas Giuliano Pierobon, que reside na Itália. Fala, Gil, como estão as coisas no dia a dia? Nos conte um pouco aí da sua experiência nesta terra da pizza. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite, Vani. Boa noite, Juliano. Cara, aqui começou meio assim fraco, né? O pessoal um pouco não acreditando. Vamos dizer assim, demorou um pouquinho, cara. Não demorou tanto, talvez que o Brasil tenha demorado para acreditar na coisa. Aqui demorou um pouquinho, mas a hora que a coisa tomou forma e que decidiram tomar uma medida, aí tomaram de maneira muito séria, cara. E aqui é até uma experiência para mim. Óbvio que eu não queria passar por essa experiência, né? Mas já que eu estou passando num lugar bem organizado. Então, assim, mediante tantas coisas novas que eu estou aprendendo aqui, isso eu acho que eu não tenho do que reclamar, cara. Porque a vida aqui, embora em quarentena, ela vai seguindo, cara. Não tem nenhum grande transtorno além dos usuais, né? Ô Gil, você está numa cidade que ela é pequena, né? Quantos casos vocês têm aí na cidade de Pisa? Você sabe dizer? Então, aqui na Toscana, cara, você vai ter... não é epicentro, né? Não foi epicentro da doença, embora tenha um número razoável, né? Eu não tenho os dados aqui agora. Mas eu acho que na cidade deve ter tido, acho que foi 182 casos, alguma coisa assim. Eu posso até dar uma olhadinha daqui a pouco e atualizar isso, né, numa maneira correta. Mas a questão ocorreu no norte, que é distante daqui. E quando eu falo distante, a gente tem essa diferença de distância Itália e Brasil, né? Distante não é tão distante, mas é mais longe. No norte foi muito feio, cara. Aí veio descendo para o centro, que é onde eu tô, né? A região toscana, Hungria e tal. E iria se propagar para o sul. Só que, aparentemente, nos 2 últimos dias, teve uma diminuição já no número de mortes, cara. Então, assim, aparentemente as medidas de contenção estão tendo resultado. E a partir dessa diminuição que vai se ver o quanto que se estende ou não a quarentena, né? Tá. Gil, acho que o pico foi no sábado ou no domingo, né? Que foram 700 e tantas mortes. 800. No dia de hoje parece que foram 603, né? O que mostra já um recuo. Aqui no Brasil, só para contextualizar e poder passar a palavra aí para o Cris e para o Juliano, aqui no Brasil hoje, até um pouco antes de nós começarmos a nossa gravação, o Ministério da Saúde havia anunciado 1.891 casos com 34 mortes, né? Ou seja, nós saímos de 25 mortes no dia de ontem para 34, o que mostra uma letalidade alta aqui no Brasil, porque até o momento nós estamos com uma letalidade aí de 5,56%. Cris, e aí, como que você está passando aí essa quarentena? Como que as notícias e as atrapalhadas do Bozo estão te preocupando além do coronavírus? Olha, estou fazendo devidamente aqui o isolamento, né? Sou um dos privilegiados que está conseguindo trabalhar de home office, né? Minha atividade e dos demais aí colegas de trabalho, a gente está trabalhando muito, né? Porque essa mudança de paradigma são várias questões que você tem que resolver e buscando sempre um caminho aí de consenso, de solidariedade, enfim, com cada uma das situações, né? Que compõem o trabalho. Então, uma mudança enorme. É claro que você tem que entender essas medidas agora, acatar o isolamento não é fácil. Mas, olha, apesar dessa situação difícil, das falas do ministro, né, que a gente vai ter um pico aí
segundo ele, assustadora aí, né? A gente vai passar, talvez, por questões que o Gil tá vendo lá na Itália, né? Que a gente fica tão assustado com números de mortos, né? As imagens ali de caixões, tal, né? Eu tenho falado com o Gil aí praticamente todo dia. A gente provavelmente vai passar com isso, mas por um lado, atitudes de alguns governantes, governadores, o prefeito de São Paulo, nosso prefeito aqui, né? E vamos deixar de olho toda e qualquer questão em quem votamos. Eu acho que a maioria dos ocupantes aí de cadeiras, principalmente do executivo, né, estadual ou municipal, eles estão enfatizando e estão levando a sério. Você pode até querer discutir, né? Você já começa a ver pipocar artigos aí sobre a eficácia no isolamento todo, que seria melhor isso ou aquilo, mas eu vejo com bons olhos aí o trabalho de vários governadores, de vários prefeitos. Estou acompanhando o trabalho do Bruno, que está num desafio enorme, que se já não fosse o Bruno, prefeito de São Paulo, né, já não fosse o desafio pessoal que ele está passando. Ontem, a perda da sua avó, a Dona Lila, né, uma grande figura, toda a questão de lidar com uma cidade, mas vejo prefeitos aqui no interior também lidando bem. E aí, de outro lado, né, uma grande expectativa e um grande receio, né, em virtude da grande desigualdade social, como vai reagir anos e anos de não investimento em saneamento, como vão reagir famílias que estão confinadas num único cômodo, crianças que tinham a questão alimentar supridas pela escola. Então, isso preocupa, né? As mazelas brasileiras, eu acho que vão gritar. E da outra, Bolsonaro, né? Que é Outra mazela. Não, é a mazela, né? Eu vi eu não sei se foi um artigo, mas fala que a gente está lidando com verme e com vírus, né? Ao mesmo tempo. É do professor Marcos Nobre, o vírus e o parasita. Exatamente. Então, assim, que ao mesmo tempo está atrapalhando todo o trabalho, né? Teve alguns recuos, é bom que tenha. Então, por mais que a gente entenda desde o primeiro dia da sua candidatura que não é uma pessoa adequada para ser o presidente do Brasil, se ele recuar em algumas posições e isso for para bem da população, nós estamos numa situação que qualquer melhora é melhora, viu, Vande? Mas que atuação pífia, e também com destaque para os seus filhos, né? Então você vê a família ali num dos piores cenários, provavelmente, da história mundial, pensando no seu umbigo, pensando no projeto de poder. Mas parece que a população está acordando, né? A gente vê novamente aí a mídia fazendo seu papel e começa a ver aí reflexos nas pesquisas aí de quem de fato é Jair Bolsonaro e sua prole. Viu, Cris? O Barão de Itararé já sentenciou. Da onde menos se espera é que não sai nada mesmo. Tá? E desculpa me alongar, pessoal, mas... Né, Ô, Ju, Oi? Ô, Ju, você levou a sério mesmo essa coisa de se isolar, né? Levei, cara. E assim, acho que é uma oportunidade, não só para mim, né, cara, como o Cris falou também, quem tem a possibilidade de trabalhar home office, porque, cara, eu estava lendo ontem um artigo do Antônio Prata, também na Folha de São Paulo, que eu achei interessante. Eu acho que essa pandemia é, antes de tudo, cara, também um teste de consciência para nós, né, cara, para nossas vidas. É um teste de civilização, né, cara? A gente entender o que está acontecendo, entender como que cada um pode contribuir, qual é o papel social de cada um, a gente entender que a realidade, por exemplo, da Itália é uma realidade totalmente diferente do Brasil, como o Cris também já pontuou, né? Se a gente pegar as comunidades aqui no Brasil, como que isso vai impactar, né? A gente não tem ainda a menor ideia, né, cara? A gente está ouvindo as autoridades preocupadas, as autoridades falando, lógico, a prevenção é essencial, o isolamento é essencial, mas essa desigualdade social que tem no Brasil, né? Hoje eu estava dando uma olhada até para poder trocar ideia aqui no programa. A população de baixa renda, né, até R$ 420, são 52 milhões de brasileiros.
situação de miséria, são mais 13 milhões de brasileiros. Então a gente tem quase 70 milhões de brasileiros que são pobres, cara, que não tem praticamente condições nenhuma, né, assim, da dificuldade diária já existe, já é gigantesca. Diante dessa realidade que se impõe, cara, como que essas pessoas vão conseguir ter o seu isolamento social, conseguir sobreviver? Então, eu acho que é um teste, sim, de civilidade, né, cara? Agora, aproveitando a oportunidade também do Gil, eu queria perguntar para você, Gil, o seguinte: nós estamos recebendo, pelo menos a imprensa brasileira, está divulgando muito a questão da Itália, né? Seja através de matérias, enfim. E para a gente, pelo menos para mim, é algo assim extremamente assustador que está acontecendo na Itália, né? A gente está vendo hospitais superlotados, a gente está vendo centros de UTI superlotadas, a gente está vendo aquele, como o Cris já pontuou também, aquele desfile assim horroroso, né? De caixões sendo enterrados, pessoas sendo cremadas, porque não há nem ambiente para ser enterrados. Então, assim, para nós que estamos aqui no Brasil, é uma imagem assustadora. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, é essa mesma realidade que você está observando, que você está vivenciando aí? Você acha que é um pouquinho de exagero da imprensa brasileira na divulgação desses fatos? E como a imprensa italiana está conduzindo isso? Como que ela está conduzindo para vocês que estão aí, que não são italianos, mas estão vivendo essa situação também? E para os italianos, do modo geral, como que eles estão, como que a imprensa está trabalhando isso também? Essa é uma questão que eu queria ter um pouquinho de comparação, até para saber como a gente está aqui também, né, de informação, de se isso tudo que está acontecendo aí é a realidade, e como que a gente pode também aproveitar essa realidade, essa experiência que vocês estão vivenciando aí, para a gente poder também, de alguma forma, usar essa experiência. Bom, aqui, cara, eu vou poder falar pelo que eu vejo na TV das outras regiões e pelo que eu estou vivendo aqui na Toscana. Como a gente já falou, estou em Pisa, né? Até vi os dados aqui, o contágio aqui foi de 266 pessoas, o contágio. Eu não tenho o número de mortos por região, mas tenho no total da Itália, até o momento foram 6.077 mortes. Então, você vai ter em torno de uns 63 mil, quase 64 mil contaminações, sendo 6.077 mortes até o momento. Sendo que esse número, nos últimos 2 dias, já começou a cair, e é um advento da medida de isolamento. Então, tem isolamento e aqui se respeita porque você vai pagar multa e porque se respeita. Realmente é uma questão de educação. Bom, a realidade aqui na Toscana, assim, começou-se a doença no norte, isso começou a acontecer. Não, eu acho que demorou, vou falar demorou, mas a demora aqui na Itália é um pouco diferente de a gente falar de uma demora no Brasil. Então, sei lá, demorou 3, 4 dias para levarem a sério e realmente tomar essa medida de fazer a contenção. Falando de 3, 4 dias. E aí você vai ter uma questão de diferença, começa a diferença cultural. Então, a hora em que se isola, o governo, eu acho que parte até daí, o governo ele já começa a fazer uma divulgação do que tem que ser feito e parte do governo um plano para o país, cara, de como tudo tem que ser feito. E esse próprio, o primeiro-ministro, né, que é o Giuseppe Conte, ele já começa a negociação com os outros países. Por quê? Isso não vai ficar só aqui, isso não veio só aqui. Da onde que veio para onde foram as pessoas que estavam na Itália, nos lugares onde teve contágio? Começa-se um mapeamento, cara, um negócio muito, assim, surreal para a gente que é brasileiro. Bom, daí nesse sentido de começar as medidas, como é que funciona aqui? Foi feita uma contenção em que você podia praticar esporte ao ar livre, esporte individual, com distância de 1 metro, e assim, ninguém precisa falar para você que você tem que ficar 1 metro, todo mundo fica. É muito interessante, todo mundo fica a 1 metro de distância. Você vai no supermercado,
e não tem ninguém organizando fila. As pessoas organizam sua fila. Você entra no mercado, faz sua compra normalmente, tem tudo no mercado, cara. E aí eu vou entrar, de repente, até no item, como é que a mídia noticia, né? Nos primeiros dias, quando falou-se de quarentena, realmente, como acho que qualquer lugar no mundo, cara, a galera foi no mercado e começou a fazer compra que nem louca. Só que, visto que fizeram toda aquela compra que nem louco, o próprio governo, de novo, se manifestou falando que não vai ficar mercado fechado, para ficar tranquilo, que essas coisas funcionar. No outro dia já normalizou, cara. Até porque a Itália, ela tem uma rede de logística, de distribuição muito boa, e a Itália é um país que tem um consumo local das coisas, né, que você compra. Então, assim, você tem coisas importadas, mas o que é importado aqui é tudo muito próximo, né? Ok. E até, sim, desculpe, e até para você ter uma noção. Por exemplo, você teve as notícias que você vê divulgando, as imagens que você divulgação de mercados vazios, mercados, aquelas filas gigantescas, tal. Muita coisa é a imagem que era do primeiro dia, cara, que os caras estão divulgando até hoje. Uhum. Então, tem esse, assim, é quarentena? É quarentena. É difícil? Cara, tem coisa mais difícil do que estar em quarentena na Itália, eu acredito, cara. Ô, Cris, você me permite só Claro. completar rapidamente? Gil, assim, aqui no Brasil, pelo menos, aqui no estado de São Paulo, né, acho que no Brasil todo, a orientação nossa é o seguinte: fica em casa, mesmo que você apresente algum sintoma, né, tosse, febre, se você tiver um agravamento do quadro clínico, aí sim você procure uma unidade de saúde, né, seja pública ou privada, e aí, diante desse fator clínico que o médico vai analisar, pode ser encaminhado para internação ou não. Mas, a princípio, é que as pessoas continuem em isolamento e, se apresentarem sintomas leves, que continuem em isolamento. A orientação aí é mais ou menos igual aqui ou não? Não, tem uma diferença aliás, uma diferença bem drástica. Se você apresentar febre, assim, se você apresentar tosse, um pouco de dor de garganta, uma coisa que seja uma aparente gripe normal, fique em casa, cara. Não vai no hospital, não mexe o saco. Agora, se você começar com febre, você liga no número de telefone, eles vêm te buscar na sua casa, cara. Não vá para o hospital. Se for para o hospital, você vai contaminar pessoas que estão com outros problemas. Então, Interessante. essa é uma diferença drástica, cara. E o pessoal vem te buscar na tua casa. Interessante. Ô, Gil, aproveitando a pergunta do Juliano sobre imprensa, eu não sei quanto vocês dão atenção para isso, imagino que você um pouco, né, por ser brasileiro, mas de alguma forma vocês estão olhando essa situação toda do Brasil, como é que você está vendo, como é que fala-se alguma coisa disso aí? Não, aqui, não. Na Itália a gente só fala de coisa séria, cara. Não tem essas coisas, não, cara. Para, cara. Não, aqui a gente já tem uns bobos daqui, cara, pra gente pensar. Não, cara, não, assim, eu vou falar uma experiência pessoal que eu passei na aula de italiano, cara. Eu faço aula de vim para cá, eu já tinha estudado um pouco, mas cheguei aqui para fazer aula de italiano. Até porque você chega na Toscana e você descobre que aqui fala um dialeto, umas, umas palavras inventadas, sabe? Que só existe aqui, cara. E que, inclusive, todo mundo do resto da Itália tem sarro. Mas beleza. A professora de italiano, cara, quando ela soube que eu mais um grupo de brasileiros, né? A gente vai junto, né? E ela pediu para a gente esperar, terminou a aula, para esperar. Ela fez a seguinte pergunta para a gente: viu? Por que vocês vieram para cá, para a Itália, né? Aí a gente explicou, né? Para fazer o processo de cidadania, aí por lá. Ela falou assim: vocês não estão fugindo do regime militar? Uhum. Interessante, hein?
fugindo do regime militar? Como assim? Não, porque o presidente de vocês é militar, então agora vocês estão sob o jugo de um regime militar. Eu falei, não, tá, só ele era militar, tal. Assim, não, mas ele tem declarações, não sei o quê. Eu falei, relaxa, só um ponto. Ô Gil, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que você não está aí há tempo suficiente para não só não está a tempo suficiente, como você entrou levou um caldo aí dos acontecimentos, né? Então, com certeza você não está contextualizado aí da situação política da Itália e tudo mais. Mas a gente sabe que o partido que está comandando a Itália hoje tem uma característica muito próxima com o governo do Mentecapto Jair aqui no Brasil, que é essa relação de extrema-direita, negacionistas, terraplanistas, fãs das fake news, criador de polêmicas para criar a pauta do dia. E eu fiz uma relação aqui, né, uma correlação, que eu não sei se ela é consistente ou não, que é o fato de que todos esses governos, todos os governos com esse perfil, que é o caso do Trump, que é o caso da Itália, que é o caso do Bolsonaro, foram governos que desprezaram o risco, desprezaram a possibilidade de uma epidemia gigantesca nos seus países e desprezaram muito mais a possibilidade de uma pandemia, né? A imprensa, ela critica o governo do Conte, ela critica o governo como um todo, ou isso tá pacificado por conta da seriedade do coronavírus aí? Assim, cara, são dois lados, né? Uma a imprensa ela não poupa ninguém, cara. Então, sim, se fala que houve demora, há uma cobrança gigantesca, embora talvez, como eu disse, né, sei lá, 3 dias, 4 dias de demora, tenha custado muitas vidas, aí a gente já ia estar 4 dias adiantado e talvez já se falando em terminar a quarentena, cara. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 4 dias. Ao mesmo tempo, o Giuseppe Conte, ele veio em resposta ao governo do primeiro-ministro anterior, que era o Matteo Salvini. O Matteo Salvini, esse sim, era da Lega Nord, que é aquele partido bem conhecido na internet, que é um partido de extrema-direita, né? Que vem com a questão... É o Lega Nord dele. Tá. Não é o Cinque Stelle, é o Lega Nord dele. É um partido que vem nessa... mas é essa mesma proposta, cara. É a mesma proposta de você ter... anti-imigração, você ser extremamente nacionalista, mas um cunho, sei lá, a minha modesta opinião, burro, né? Para os dias de hoje, né, cara? Até dá para se fazer outras coisas, mas como eu disse, modesta opinião. O Matteo Salvini, ele cai o ano passado, ele perde o poder e quem entra é o Giuseppe Conte. Esse governo é um governo basicamente técnico, cara. Então, dessa maneira, dá para se... Foi assim que meio que as coisas estão sendo feitas de maneira técnica, né? Então, é essa a impressão, cara. Demorou-se, porque talvez precisasse se analisar, mas essa demora, a mídia arregaça, né, cara? Aliás, a imprensa aqui, em termos de esculachar, cara, é bem mais forte que a nossa, viu? Ju? Gil, deixa eu aproveitar já a oportunidade e tirar uma dúvida com você que eu ouvi na imprensa aqui brasileira esse final de semana. Eu fiquei em dúvida em relação à disseminação da doença aí na Itália. Uma das teses, né, que esse contágio foi rápido e grande, é porque tradicionalmente a família italiana ela é composta por jovens que moram com seus avós ou moram com pessoas
mais idosas, né? Então, a princípio, haveria essa contaminação entre os mais jovens e depois teriam contaminado os idosos. E hoje eu li também uma matéria aqui na revista Piauí, que é que eles fizeram uma pequena comparação entre a China e a Itália. Para se ter uma ideia, né? Na Itália, 23 a cada 100 habitantes tem mais de 65 anos. Então, aí você teria 86% dos mortos com mais de 70 anos. Em relação à China, por exemplo, você teria 51%. É uma diferença significativa, de mais de 30%. O tempo que você está aí, você deu para observar isso? Se realmente as famílias aí, elas vivem assim, os idosos vivem mais com as pessoas mais jovens ou não? Você percebeu alguma coisa nesse sentido? Olha, não, particularmente, eu não tive contato, né, a esse ponto de perceber, mas eu conversei com pessoas, né, converso nos cafés, tá fazendo as amizades aqui, e de brasileiros que moram aqui, realmente correto isso. O filho, ele continua com o pai e vai embora, cara. Vai ficando. Se ele não casar, ele herda a casa e fica com ele. Se ele tiver filhos, às vezes ele continua morando, então fica o neto, o pai, a mãe, e assim vai. O avô, vai juntando na casa. Então, sim, essa pode ser uma maneira de disseminação, né, cara? É aquela questão da mama italiana, né, cara? Que o cara a pessoa casa com você e é da sogra, né? Então vai levando o núcleo familiar, né? Vai agrupando pessoas, né? Acho que só perde para mãe judia, né? Viu, ô Gil? Pode ter os dois, né? Viu, Gil? Você acabou de falar para a gente aqui que a imprensa italiana bate muito, não poupa, ela é dura. Mas a imprensa brasileira também está com o saco bem cheio do Jair, né? Já não é melhor ele já ir se acostumando, porque é porrada todo dia. No final de semana, assim, só no jornal de ontem, né, de domingo, em um jornal da Folha de São Paulo, você tem assim inúmeros artigos tratando do Bolsonaro, né? Eu vou ler algumas coisas aqui, até para que a gente possa comentar depois. O Marcos Nobre, que o Cris comentou agora há pouco, né, que é doutor em filosofia pela USP e professor da Unicamp, no artigo dele, O Vírus e o Parasita, em determinado momento ele diz o seguinte: Bolsonaro seria necessário a coordenações de ações em caráter de união nacional para isolar Bolsonaro e para dar um rumo ao país, pelo menos enquanto durar a crise. Poderia ser um núcleo de coordenação liderado pelo Congresso Nacional e composto por diferentes equipes técnicas, forças políticas, organizações da sociedade civil e mesmo integrantes da administração pública e do atual governo que aceitarem a participar do esforço para o total isolamento de Bolsonaro. Aí ele segue e diz assim: está claro para a maioria da população que Bolsonaro é um risco grande demais para continuar a ser tolerado como uma aberração sob controle. E aí, perto do final, ele diz assim: é assim que sempre renasce de cada mergulho, ele está falando do Bolsonaro, né? De cada mergulho na insensatez que pratica, como um lutador incansável contra o sistema, como um humilde guerreiro do povo contra o dragão da maldade. Ficar sempre contando com que ele irá se enfraquecer, com que irá se comportar como presidente e governar, é acreditar na pantomima que ele representa, é jogar o jogo nos termos dele, né? Aí eu tenho um outro texto aqui que é do Domenico Di Masi. Não, esse Domenico Di Masi, ele está falando sobre a Itália, que depois eu gostaria de falar também, mas tem o Hélio Gaspari, que diz assim, na sua catadupa de declarações estapafúrdias,
Jair Bolsonaro disse à Rádio Bandeirantes que, abre aspas, vai ter um caos muito maior se a economia afundar. Se acabar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. Nessas poucas palavras, ele revelou o estado de sua alma, na qual misturam-se teatros de máscara, delírios e perplexidades. Para ele, a epidemia é um detalhe. O essencial é meu governo. E só para concluir, naquela sessão de frases da semana da Folha de São Paulo, eles destacam o pronunciamento dele, a fala dele, né, com relação ao problema que o Eduardo Bananinha criou com a China, né, o problema diplomático que ele criou com a China por causa de uma declaração dele, né, de uma tuitada dele, na verdade. Mas aí a Folha de São Paulo destaca a forma estadista do Jair de responder a um problema tão sério. Abre aspas. Não há nenhum problema com a China. Zero problema com a China. Se eu tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo, sem problemas. Qual é a acusação? Qual é o motivo desse problema? Então, Juliano e Cristiano, se a imprensa brasileira foi tolerante com o Jair Bolsonaro durante um tempo, me parece que o coronavírus chegou para apresentar um esgotamento, um cansaço. E eu estou falando de um canal de imprensa escrita, mas se você pegar as TVs, por exemplo, o editorial da TV Bandeirantes, do Jornal da Band, na sexta-feira, ele conclui chamando o Eduardo Bolsonaro, o vulgo Eduardo Bananinha, e o chanceler, o Ernesto Araújo, de idiota, perguntando por quanto tempo mais teremos que aguentar esse idiota sentado na cadeira de Rio Branco, de Afonso Arinos. Então, eu acho que esse esgotamento da imprensa começa também a dar um tom de derretimento desse governo. O que vocês acham? Gil, Ju, Cris? Vou eu. Nossa. Olha, esse esgotamento não é de hoje, né? É que a gente vem vivendo situações surreais que, de uma certa forma, no dia seguinte, todo mundo segue sua vida, né? E vai remediando. Eu vou lembrar só de uma, né? Eu acho que há menos de 2 meses a gente conviveu com um ministro emulando Goebbels. Uhum. Alguém se lembra disso? Parece que foi há um ano. Mas aí você aquela coisa, né? Desculpa, Cris, teve aquele outro ministro da Educação que dançou com guarda-chuva, colocou óculos, enfim. Exatamente, ele tem todos esses pets aí, né, no ministério dele, né? E aí, aquilo que a gente já falou várias vezes, ele vai testando, desmente, recua, cara, agora a realidade é devastadora. Ela exige liderança, ações. Ninguém está dando, não há espaço na mídia, não há espaço pela primeira vez nas redes sociais para esse pessoal. E os formadores de opinião, né, a imprensa, enfim, articuladores mais preparados, né, perderam a paciência. Né? Esse editorial da Band, cara, isso é um marco histórico. Uhum. É histórico. É histórico. É impensável, né, um editorial, uma postura... Uma postura enquanto grupo de comunicação, que é como a Band assina, né? Grupo Band de comunicação, fazer isso com qualquer dos outros nossos ex-presidentes desde a redemocratização. Mesmo com o Sarney, mesmo com o Collor, ou com a Dilma, ou com o Fernando Henrique em final de segundo mandato,
É impensável isso, porque não nunca a gente chegou próximo de uma realidade tão ridícula, né? E aí cansou, né? A reação, eu acho que daqui, Vande e demais, eu acho que é daqui para pior, né? Vai se aproveitar a baixa e eles vão sambar em cima desse cidadão, né? E, sinceramente, eu acho pouco, né? Demorou, né? Eu acho que a imprensa o tempo todo fica procurando uma polidez, fica cobrando uma postura normal, né? Do que seria normal, uma postura presidenciável. Quando o Bolsonaro já deu mostras inequívocas desde que se ouve falar dele, que é dessa forma que ele opera. Só que hoje, né, você vê um presidente completamente perdido, apagado, e sinceramente, viu, a hora que passar o nosso isolamento social, seria muito bacana que a gente pegasse essa lição de isolamento e deixasse unicamente para ele e sua família. Eu acho que o isolamento social dos Bolsonaros até o final do mandato já seria de bom tamanho para a gente. Queria complementar o que o Cris está dizendo da seguinte forma. A gente já gravou vários episódios e todos os episódios, de uma maneira ou outra, a gente acaba abordando ali o tema Bolsonaro, o que está acontecendo no Brasil, né? Tirando ali, que eu me lembre, 2 episódios que foram completamente diferentes dessa pauta. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nesse 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro, o foco da imprensa no Brasil, aliás, não só da imprensa, a discussão brasileira, né, foi em cima do governo de Bolsonaro. Se ele era um bom governo, se não era um bom governo, essa rivalidade entre um partido e outro partido. Ou seja, é uma campanha eleitoral que parecia que não ia ter fim, né? Esses 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses de governo. Agora, o foco é outro. Eu acho que mudou, como o Cris gosta de dizer, deu um cavalo de pau, né? Então, a gente tem outro foco, a realidade é outra. E é natural que, tirando o foco, governo Bolsonaro, família Bolsonaro, tirando esse foco e colocando essa pandemia, que é muito mais urgente, não há dúvida disso, né? É lógico que outros protagonistas naturalmente iriam surgir, estão surgindo, né? O próprio ministro da Saúde, se a gente fizer qualquer pesquisa com colegas nossos próximos, perguntasse há 2 meses, há 3 meses atrás, quem era o ministro da Saúde, ninguém nem sequer saberia o nome do cara. E hoje é o cara que está no noticiário, hoje o cara virou protagonista, né? Parece até o primeiro-ministro do governo, né? Então, assim, houve, pelo menos na minha avaliação, no meu entendimento, né, essa guinada de foco, né, que não poderia ser diferente, é óbvio que não poderia ser diferente, mas isso vai trazer um desgaste para o Bolsonaro que acho que é um desgaste inimaginável. Na medida que ele não consegue fazer gestão, como nós já cansamos aqui de repetir, o surgimento de outros protagonistas. A gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação, por exemplo, o próprio Dória, que é um cara que pessoalmente eu não tenho grande simpatia, mas querendo ou não está conseguindo dar uma resposta, pelo menos aqui no estado de São Paulo até agora, até o momento, né? Está conseguindo colocar um protagonismo, né? Está conseguindo se destacar com as ações firmes, parece um plano muito bem objetivo, muito bem estruturado, com base científica, né? Com professor Davi Uip. Aliás, foi confirmado agora, no final do dia, que o professor Davi Uip também está contaminado, né, pelo coronavírus, enfim. Mas está conseguindo ter um protagonismo. Então, eu acho que a partir do momento que o tempo vai passando, e se essa crise se agravar, e tudo indica que ela se agrave, eu acho que o foco cada vez vai ficar menos no Bolsonaro, eu acho que cada vez vai ficar mais nesses outros protagonistas que estão surgindo e vão surgir ainda mais. O próprio governador do Rio de Janeiro também, que de repente virou protagonista, né? Não só no Rio de Janeiro, mas ali nacionalmente, né? Com as ações de fechar aeroportos, enfim. São várias ações.
são várias ações mais duras que ele está tomando que acabou também chamando a atenção. Então, pelo menos na minha avaliação, não sei se é a avaliação de vocês, do Gil aí também na Itália, eu acho que cada vez mais esse governo vai acabar ficando de lado, outros protagonistas vão surgir para tentar, de alguma forma, contribuir com essa crise, que tudo indica que será uma crise longa, e eu tenho certeza que quando essa crise passar, o governo que começou pequeno vai acabar muito, muito menor do que é hoje. Ô Ju, deixa eu só fazer um comentário sobre o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Educação, da Saúde. Ele está fazendo um trabalho muito, muito interessante, de liderança, tudo mais, mas já cometeu 2 pecadinhos, viu? O primeiro pecado foi ter contratado uma empresa que participou da campanha dele, né, aproveitando o estado de calamidade, os caras entraram ali sem licitação, um contrato para os volumes que ele está mexendo, eu acho pequeno, né, de R$700 mil, mas é uma empresa vinculada à campanha dele, porque ele é deputado federal, não podemos esquecer disso, né? Sim. Então, eu acho que é uma primeira manchinha, e ele cometeu uma segunda mancha que eu acho que passou despercebido na imprensa, porque ele é candidato à prefeitura de Campo Grande, né? Quando ele vai e sugere o adiamento das eleições, por conta dessa crise nesse momento, eu vejo um casuísmo aí também, que é um casuísmo de um cara que é candidato e que vai se aproveitar de uma situação, porque a popularidade dele está em alta, a continuar o trabalho da forma que ele está fazendo vai ficar muito mais alta, e isso favoreceria muito ele nesse propósito dele, que é a prefeitura de Campo Grande. Então, eu acho que são 2 pecadilhos que essa questão do adiamento das eleições municipais morreu logo no início, no final de semana mesmo, mas partiu dele. Então, poderia não ter feito isso, sabe? Poderia ter estado integralmente no bom trabalho que ele está fazendo, e não ter se manchado também com esse contrato da empresa. Ô Ju, manda aí, cara, eu interrompi você. O Ju não, Cris. Isso não é coronavírus não, hein? Não, vai cara, aí, Cris. Não, eu estava, obviamente, prestando atenção no que o Júlio estava falando e tal. Estava lembrando aqui acho que um artigo de opinião do Estadão hoje, né? E ele fala muito das prioridades, né? Salvar vidas, manter empregos e ajudar os mais pobres, né? Que é um desafio que não é nem um pouco pequeno, devia ser o desafio de todo governante, né? Só que assim, não dá para ignorar. Eu concordo com o Juliano que o governo vai ficar menor, vai ficar minúsculo. A figura do Bolsonaro frente a uma crise real, você não ouve falar desses lunáticos, você não ouve falar nem de Sérgio Moro nesse momento, né? Então, assim, há um foco, há um problema de verdade, e pessoas que têm boas soluções, pessoas que têm boas soluções, não, que de fato estão trabalhando, enfim, as soluções vão ser provadas com o tempo, elas vão se destacar, com certeza. Mas também não dá para ignorar que a todo momento o Bolsonaro tenta trazer a situação para a sua realidade paralela, né? Ontem eu estava com uma do medicamento, que agora não lembro a pronúncia correta aí do medicamento, alguém me ajuda, por favor? Mas falando já que o exército vai começar a produzir, cara, e você já viu um monte de gente correndo para falar que a coisa não é bem assim, isso é um grupo teste, demora 2 meses, só que já gerou uma corrida às farmácias. Todo esse desafio, ele vai ter atraso, né? Exemplo do que o Gil falou lá na Itália, demorou 4 dias, tal. Cara, a cada recuo do presidente, a cada vez que ele dá desdém com a situação, e você percebe a irritaçãozinha dele de não poder
de não poder estar no controle desse mundinho que ele vive, ele tenta. Você teve manifestação dele ontem, teve manifestação dele em reunião, em teleconferência com prefeitos. Então, eu concordo sim, Ju. Concordo que ele vai ficar minúsculo do tamanho que ele é, mas ele não para de atrapalhar. O Cris, o remédio que o cara falou lá, o Jair falou que ele viu lá no Alberto Einstein, é o cloroquina. Isso. Desculpa, gente, é isso. Lá do Alberto Einstein. Ô Gil, desculpa a gente te intoxicar com essas notícias daqui brazucas, mas como que você vê tudo isso, cara? Então, cara, eu acompanho aqui, a gente acaba vendo também, né? Eu tenho curiosidade de pesquisar coisas do Brasil também, para ver como é que as coisas estão aí, né? Minha família está aí, meus amigos estão aí, né? Vocês estão aí. E realmente, né, cara? É uma situação que, como o Julião, assim, falar do capitão ou do mente capitão, acho que tem que, você chama de mente capta, é mente capitão, isso é o correto, cara. Boa. Olha, vou adotar, viu? Ele tem um tanto lá no exército, né? Então vamos respeitar isso, tá ok? E aí, cara, Okay. é chovendo molhado, cara. Mas o Juliano falou um negócio que é verdade, cara. É o mundo, agora mudou tudo, cara. O mundo vai ser antes e depois de coronavírus. Então você vai ter o que não foi feito, no que o que o meu Cris, né, falou agora há pouco também, o que as pessoas estão levando em consideração, se elas estão levando em consideração as pessoas, a saúde das pessoas, manter quem não pode, ou um plano de governo. O negócio está ficando muito claro, né? Quando você olha para o Brasil, cara, não se tem o menor cuidado, nunca se teve o menor cuidado, e agora realmente não se tem. As pessoas que foram iludidas porque ia ter um cuidado, o Brasil acima de tudo, blá, 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 sei lá, não tem essa, cara. É uma família acima de tudo. Vai manter, quer manter um plano de poder. Aliás, um plano de poder que não existe um plano de poder. Um plano que só está na cabeça de um, cara. E não tem governo, e tem trupe, cara. Que é só figura, né, cara? Uhum. Enfim. Agora, eu lembrei de algumas coisas, cara, até para, de repente, corrigir, eu não causar não cometer uma gafe, né, com a Itália. Quando eu falei a questão da demora, eu me recordei de algumas coisas. Já de começo, você não tinha quarentena, mas você tinha uma norma, ou seja, saiu uma norma do governo, como se fosse uma MP, assim, para os comércios, na questão de manter distância de 1 metro. Então, você ia nos cafés, você não podia sentar ninguém do seu lado, cara. E tinha uma espécie de um adesivo colado, cara, no lugar que você não podia sentar. Era escrito alguma coisa assim, tipo, divieto dispostário, uma coisa assim, cara. E nisso, então, quer dizer, a medida de quarentena não teve, mas já começou um tanto de medidas, pedir para evitar parques, para diminuir e tal, que não deu certo. E aí aumentou para a quarentena, essas medidas. De cara, quando começou, assim, de início, quando começou o problema no norte, cara, as empresas, os grandes supermercados, já começaram a doação de dinheiro para compra de máscara, para ajuda nos hospitais. Isso porque o sistema de saúde é que funciona bem também. Mas as empresas privadas começaram a ajudar, cara. E você tem uma questão também de união entre as diversas partes da Itália e união do governo, e até a união do próprio governo da Itália com a União Europeia, cara, do que vai se fazer como um conjunto. Existe um plano, assim, talvez, ou houve uma montagem de um plano do que fazer para conter a doença, cara.
diferente do que a gente vê aí no Brasil, cara. Embora aqui tenham várias Itálias, são várias realidades diferentes, cara, existe uma união do que vai ser feito em prol de salvar as pessoas dessa doença. Então, é muito claro isso aí. Não tem, cara, não, posso estar sendo muito inocente, mas não me parece ser um plano de governo, cara. Realmente é uma contenção e vamos resolver a situação aqui. Uhum. Ô, Gil e Ju, vocês dois me deram uma possibilidade de eu falar sobre um artigo que eu mais do que indico do sociólogo italiano Domenico Di Masi, morador ali em Roma, viu, Gil? O artigo dele de ontem, ele diz o seguinte, o título é o seguinte: a evidência de que a vida pode ser organizada de outro modo. Mas em determinado momento ele diz assim, né? Talvez tenhamos aprendido que perante um vírus desconhecido, assim como diante de um problema complexo, as decisões sobre pandemia não apenas devem ser tomadas pelas pessoas competentes, mas também ser comunicadas de formas unívoca, com autoridade, prontamente, de forma abrangente e clara. Todo alarmismo, todo exagero, toda a subestimação é terrível porque confunde as ideias e nos faz perder um tempo precioso. Carência e excesso de informações são parâmetros nocivos. Talk shows superficiais e fake news delirantes levam ao cinismo e à desumanização. Acho que o texto todo é maravilhoso, mas eu acho que esse recorte que eu fiz traz muito do que o Mente Capitão errou nesse início todo da relação com o problema, né? E não sei, porque no texto de abertura nosso, a gente falou dos nossos problemas estruturais, os nossos problemas brasileiros, que são estruturais, e eu não sei em que medida a gente conseguiria reverter agora essa situação que vem de décadas, né? Principalmente nessas 6.700 favelas que estão organizadas no Brasil, né? Eu falei só algumas, mas nós temos um número de mais de 10 com mais de 50 mil habitantes, né? Então, só para fazer um gancho disso tudo, Cris, eu queria que você falasse um pouco desse projeto neoliberal do Guedes, cara, que está falando de números fantásticos, de trilhões, de tudo mais, mas ele não falou de problemas estruturais, né? Não falou antes, não falou agora e, vou usar a expressão novamente, está derretendo junto com o Jair, junto com o governo, e também não consegue apresentar nenhum plano claro. Eu ouvi uma definição do Guedes que eu gostei muito. O Guedes é um tesoureiro, que é aquele cara que quando tem dinheiro, ele fala, vamos usar nisso. Quando não tem, ele fala, vamos cortar tudo isso. Então eu queria que você falasse um pouco colocasse esse assunto para a gente conversar um pouco sobre esse projeto liberal fantástico do Guedes. Não, acho que o primeiro ponto é lembrar que o chamado Posto Ipiranga foi o que fez grande parte da nossa elite empresarial aderir ao projeto do Bolsonaro sem nenhuma vergonha, né? Então era aquela coisa, né? Sempre vinha acompanhado, ele fala besteira, mas a equipe econômica, agora vai acabar esse Estado, né? Essa mamata toda. Cara, o coronavírus acabou com o projeto do Guedes, né? E já não vinha bem, né? Então, um governo que não se relaciona bem com o Congresso, um ministro que não se relaciona bem com o Congresso e um ministro que tem pouquíssima sensibilidade social. Pouquíssima. Eu não quero entrar aqui no mérito de teses
em especial em teses ideológicas, sobre tamanho de Estado, sobre o quanto deve ser liberal, ou a gente volta para uma política estatista totalmente de esquerda, enfim. Eu já falei, acho que em outros programas, Randy, de uma necessidade de repensar uma série de coisas em virtude de suprir deficiências e necessidades da população. E a forma de fazer as coisas, elas estão mudando. Então, eu não sou, de fato, a pessoa para defender um projeto ou outro. Mas, para mim, também estava claro que o Guedes só tinha uma nota, né? Eram as reformas. Então, você já tinha, no momento pré-corona, sem relacionamento com o Congresso, uma política que não ia dar certo, não ia funcionar. As reformas sequer chegam ao Congresso, né? Quando chega para destruir qualquer possibilidade de uma vida melhor para o trabalhador, isso não significa que você possa remodelar o Estado, mas a questão do Guedes parecia que era outra, né? que era destruir a vida do trabalhador de uma certa forma. E com o coronavírus, você viu a fragilidade. O que sobrou disso? Sobrou só Estado, amigos. Agora é só Estado. Se você pegar a primeira página dos grandes jornais, aí, dos sites, são medidas e medidas e medidas. E você não vê um desses empresários disposto a uma ajuda, a um fundo. Pelo contrário, a rataiada está abandonando o barco. Cris. Oi? Sem falar do sistema financeiro que não abriu a boca até agora, né? Não, e a rataiada está abandonando o barco. O que os bancos estão falando, Wander, para quem tem conta em banco, tem uma continha corrente ali, pequena mais ou menos, o banco está falando para você onde investir onde não investir. Então está falando em rentismo ainda. Uhum. Então a irresponsabilidade dentro dos bancos é tremenda. Só que agora, do tal do projeto liberal, ele se chocou com a realidade. Uma realidade de um país de 12 milhões de desempregados, que não é culpa desse governo, né? Vem do governo Dilma, governo Temer, e verdade seja dita, mas que até agora não teve eficácia nenhuma para resolver, que não fala em infraestrutura urbana, que não fala em saneamento básico, né? Que não fala em medidas mínimas para um país tão desigual, para ter uma mínima plataforma para você poder partir para uma remodelação do Estado, ou seja lá o que for. Gente, terra arrasada nesse projeto. Acabou. E eu acho que uma outra lição é que era um liberalismo, né? E não estou aqui eu defendendo novamente como deva ser isso ou aquilo, mas também um liberalismo de fachada de boa parte desses empresários que aprovaram o projeto do Bolsonaro. Está todo mundo agora pedindo intervenção do Estado. Todo mundo. Viu, Cris? E no programa passado, no episódio passado do Por uma Vida Menos Ordinária, nós lembramos que tudo que ele pediu, ele teve, né? Ele teve a reforma da Previdência, né? Ele já começou a governar com uma reforma trabalhista muito favorável, as reformas tributária, fiscal, ele não mandou para o Congresso, mas existe uma disposição do Congresso para discutir isso. Então, ele não pode reclamar de boicote, de falta de ferramentas e nada, né? Não, velho, ele não pode. Cara, o Bolsonaro e esse projeto ganharam a eleição de forma avassaladora. Eles ganharam a eleição, né? Então, é o que você falou, ele não pode reclamar das vitórias que teve. Mas não se pode ignorar quando você pega algo para fazer, um projeto, enfim, você não pode ignorar a realidade. Né? A nossa realidade é de desigualdade. Né? Eu defendo, sim, que se reforme o Estado, em alguns pontos que ele reduza, inclusive. Mas não da forma que a coisa é feita. Entendeu? Não dessa forma. Hoje, por exemplo, né, vou dar um exemplo nessa medida provisória que foi vetada pelo Bolsonaro, uma parte dela, né?
da forma que estava sendo conduzida. Cara, suspensão por 4 meses de salário. Você suspender contrato de trabalho, né? Seletista, obviamente, porque quem está precário ou está com um contrato de PJ, vocês imaginem as conversas que estão rolando, né? Uhum. Gente, vamos lembrar de um tempo lá atrás, das isenções de IPI, né? Da linha branca, isenção de IPI para compra de carro. Cara, o quanto disso se reverteu em modernização de fábricas ou de novos empregos? Muito perto de zero. Todo mundo enfiou isso no bolso, né? Imagina agora, você dar carta branca para suspender contratos seletistas por 4 meses. Vocês acham, respondam vocês, meus amigos, parte desse empresariado ia ou não aproveitar dessa situação, independente da miséria que nós estamos vivendo nesse momento? Acho que a resposta é bem simples, né? Uma coisa que eu vou fazer um comentário à parte, porque o assunto é complexo, né? A impressão que dá, eu não sei se vocês já ouviram a expressão rolê do Kleber. Não. Essa é uma expressão que se cunhou na internet. Como, Se eu não me engano, ela surgiu num podcast, que é o Mundo Freak, que o rolê do Kleber, imagina assim, você é convidado para uma festa, você vai para aquela festa, tal. A hora que você chega, é uma festa muito estranha, cara. E aí, num determinado momento, você olha para o seu amigo que te convidou e fala assim, cara, que rolê é esse, Kleber? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu tenho um pouco a impressão do Paulo Guedes nisso. Tipo, vamos numa festa, aquele seu amigo que você não gosta, sabe? Mas que toda vez você fala não, você fala, não, vamos, cara, vamos, tá, vamos junto. É a hora que você chega, cara, você tá num lugar que não tem o que você fazer e o cara é sua carona, cara. Então não tem como sair embora, cara. Então dá um pouco essa impressão de, cara, totalmente perdido, não tem mais o que fazer, cara. De repente, o pessoal acreditou que tinha boas ideias, que blá blá blá, mas entra exatamente no que o Cris falou, cara. Liberal, mais ou menos, né, cara? Que, por exemplo, como ele citou, cadê o pessoal doando dinheiro? Cadê o pessoal falando que vai pagar os salários ou que vai, sei lá, mudar a jornada, vai fazer uma compensação, ou depois se pensa nisso, cara, mas as pessoas se mantêm, cara, para não ficarem doentes. Cara, dá para as pessoas, eu não digo pequeno empresário, mas, pô, a empresa dá para manter, cara, sem dúvida. Porque aqui, por exemplo, tem mercado baixando o preço, cara. E a primeira coisa que o governo, em contrapartida, cara, já tem uma série de medidas já aplicadas com isenção da partir da IVA, né, que é imposto para a pessoa que é empreendedora, né, ou que trabalha por conta própria, isenção de imposto, cara, isenção de aluguel, isenção da boleta bancária, cara, um monte de coisa, cara. Isso já é fato, já está na lei, cara. Então, assim, cadê o empresário liberal, tal, a gente deixa que a gente organiza, mas não tem maturidade para ser isso de repente, né? Posso estar errado também. Uhum. Ah, não, Gil. Ju? Então, só completar um pouquinho o que o Cris estava falando, a desigualdade brasileira, a gente já está cansado de falar nisso, mas eu acho que tem que falar sempre, cada vez mais, porque não é normal, né? A gente vive num país que tem quase 14 milhões de pessoas vivendo em comunidades, vivendo em favelas. Esse é um dado do Data Favela, que saiu ano passado. São 14 milhões de pessoas vivendo em favelas. É mais ou menos 20% da população italiana, que está nos seus 60 milhões, né, de pessoas. É como se 20% da população italiana vivesse em favela. Não é normal isso em lugar nenhum. Nós não podemos admitir uma coisa dessa enquanto cidadão, achar que isso é uma coisa normal, né? Achar que uma política, como o que já pontuou, essa política liberal, fosse dar conta de resgatar essas pessoas
dessa situação de vulnerabilidade social. É óbvio que o Bolsonaro não tinha um projeto no Brasil de resgate dessas pessoas, de aumentar um pouco a incapacidade do Estado de trazer essas pessoas da informalidade, do subemprego. Nunca isso esteve na pauta dele, né? Nem na pauta do Guedes. Enfim, são números que assim, são chocantes. É tão chocante quanto o que está acontecendo agora. Infelizmente, a nossa realidade, a realidade, por exemplo, da classe média brasileira, ela só é afetada. Por exemplo, eu vou dar acho que um exemplo muito simples, mas que ilustra bem isso. Se essa fosse uma epidemia, uma pandemia, que só atingisse esses 14 milhões de brasileiros, aqui no Brasil, por exemplo, a grande maioria dos brasileiros não estariam nem aí. Essa é a minha realidade. Agora, como a empregada que me serve pode me contaminar, né? Se ela está morando lá na sua comunidade, ela pega o transporte público abarrotado de gente, isso pode me afetar? Porra, então isso é um problema para mim. Então isso é um problema para a classe média brasileira, isso é um problema para a elite brasileira. E se tem uma coisa bizarra que essa epidemia propagou, pelo menos no meu entendimento, é que, de uma certa forma, acaba com... cai por terra esse extrato social de pobreza, de classe média, classe alta. Porque todo mundo está no mesmo barco agora, meu amigo. Todo mundo vai ser infectado. Então, é lógico, quem está na comunidade é muito mais suscetível, é muito mais vulnerável, não tem rede de água, não tem rede de esgoto. Vão morrer muito mais pessoas em comunidade, não há dúvida disso. Mas, de uma certa forma, todos nós seremos afetados diretamente por causa disso. Dentro dessa pesquisa que eu dei uma olhada do Datafavela, se você pegar o perfil desses moradores de comunidades, você tem 67% são pessoas negras, 49% desses lares são administrados exclusivamente por mulheres, 31% desses moradores não tem conta em banco. Ou seja, essa ajuda aí de R$200 que o Bolsonaro está falando, que o Guedes está falando, não, 31% dessas pessoas não tem nem como receber, porque não tem nem conta em banco. Essa é a realidade que a gente está conversando, essa é a realidade brasileira hoje. Então, concordo plenamente com o que o Cris falou. Eu acho que esse projeto neoliberal ou liberal foi por terra muito mais rápido do que a gente imaginava. Enfim, é triste, é lamentável. Eu só tenho uma preocupação que é poupar a vida dessas pessoas carentes que estão vivendo em comunidade. E é outra falácia que existe também na sociedade brasileira, dizer que essas pessoas também não geram renda, é outro absurdo. Dentro dessa pesquisa também é um dado muito interessante que essa população, esses 14 milhões de pessoas que vivem em comunidade, que vivem em favelas, elas geram uma renda anual de 120 bilhões de reais por ano, seja ainda na informalidade, seja no trabalho precário. Ainda assim, elas geram renda, movimentam a economia. Então, elas serão duplamente afetadas. Primeiro, pelas condições sanitárias que vivem, né? E segundo, porque movimentam também a economia. Ou seja, é um horizonte terrível. Eu só peço para... Né, a gente fica aqui o nosso descontentamento registrado tantas e tantas vezes, porque é uma situação realmente quase inacreditável, né? Inacreditável. Ô Ju, mas se o capitalismo moderno ele é gerido pelo G7, né, o grupo dos 7 países mais ricos, para essa comunidade que você estava falando, e que a gente já comentou um pouco sobre ela na abertura do nosso episódio, nós também temos um grupo que pensa soluções ou que reivindica soluções para a comunidade, que é o G10. O G10 das favelas, né? Que é um bloco de lideranças dessas comunidades todas e que acaba pensando soluções governamentais, levando proposta e tudo mais. E nesse aspecto do coronavírus,
surgiu desse grupo do G10, porque é importante também a gente lembrar que de todas as entrevistas que pelo menos eu ouvi, não sei se vocês ouviram alguma outra diferente das que eu ouvi, mas eu não vi em momento nenhum aquele staff governamental falando sobre essas comunidades, falando sobre a realidade dessas comunidades, né? E esse grupo, esse G10, ele propôs nas grandes comunidades, né? Paraisópolis, Rocinha, Alemão, Paraisópolis em São Paulo, Rocinha e Alemão no Rio de Janeiro, mas também vão para outros estados, que é o seguinte, onde moram 100 mil pessoas, né? Em Paraisópolis são 100 mil pessoas, 420 voluntários, eles vão cuidar, cada um deles, de 50 casas. E eles serão conhecidos, olha que como esse mente capitão está desgastado. Cada voluntário desses que vai cuidar de 50 casas, eles serão chamados de presidente de rua. Muito legal. Esse cara, ele vai dar todo tipo de assistência que for possível dentro da orientação desse G10 para essas casas. Então, o cara vai falar das medidas sanitárias, ele vai para a ajuda de idosos, ele vai para conter as pessoas dentro das casas, fazer o isolamento, buscar atividades lúdicas para que as crianças fiquem em casa, buscar conter os jovens para que eles não saiam. Cara, mas isso está saindo da comunidade. Isso não é uma proposta governamental, institucional. É uma proposta da comunidade. Então, cara, se não for agora, quando, né? E se não for eu, quem? Como diria Primo Levi. Essas pessoas estão buscando suas alternativas. Eu acho sensacional, cara. Eu acho sensacional. Infelizmente, a gente não tem ideia de como funciona a dinâmica de uma comunidade, né, lá dentro, como as pessoas se organizam. Por mais que a gente tenha proximidade com alguém que mora lá, né, que mora numa favela, que mora numa comunidade, mas a realidade nossa assim, é tão distante, né, cara, do dia a dia, de como esse núcleo de pessoas é organizado, o quanto eles se gostam, se valorizam o local onde moram, né? Assim, a gente também tem uma falsa ideia de que, eu moro numa comunidade, eu quero o mais rápido possível sair dessa comunidade. Não é verdade. Muitas pessoas têm orgulho de morar nessas comunidades. O que eles querem realmente é infraestrutura, como o Cris falou, é saneamento básico, é oportunidade de emprego. Para quando chega uma pandemia como essa, você ter um mínimo de condições de você sobreviver, né? Infelizmente, no Brasil, parece que as autoridades ainda não entenderam, ou pelo menos se entenderam, né? Ainda estão um pouco se lixando, né? Para políticas públicas que realmente resgatem essas pessoas, deem cidadania para essas pessoas. Né? É uma coisa que choca a gente mesmo. Ô, Ju. Oi, Cris. Eles querem, inclusive, empreender, né? Mas, né? Boas condições, né? Exatamente. Bom, gente, eu vou passar uma novidade para o nosso estrangeiro da conversa, né? O nosso estrangeiro italiano, não sei se ele chegou a ouvir essa notícia, mas eu vou ler primeiro a declaração e depois eu vou dizer quem é o autor, né? Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, a ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste. Mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e a liberdade seria a solução. Quem falou essa frase, Gil,
foi o Eduardo Bananinha. Eduardo Bananinha, na verdade, é a alcunha do Eduardo Bolsonaro, né? O 03. Ele é 03, né? O 02. Em Cris? Ah, cara, é um Eu acho zero à que é esquerda, 03. né? Hã? Eu acho que Ele é é o 03. Ele é o 03. Bom, Eu acho que eu vou querer ouvir o porquê bananinha. vamos lá. Aí, cara, o que aconteceu? O 03, né, o Eduardo Bolsonaro, hoje, que responde pela alcunha também de Eduardo Bananinha, depois que falou essa sandice que arrumou um problema diplomático, o vice-presidente, o Mourão, que de besta não tem absolutamente nada, ele cunhou a seguinte frase. Ele disse o seguinte, que se o Eduardo Bolsonaro não tivesse esse sobrenome e se chamasse, por exemplo, Eduardo Bananinha, não teria problema nenhum a declaração dele. Porém, com esse sobrenome fica mais complicado. À primeira vista, todo mundo pensou o seguinte, bom, o general Mourão, ele só fez uma alusão ali que o sobrenome pesou, não. Só que, algumas horas depois, nas redes sociais, começou-se a discutir a real intenção do general Mourão, que foi de dizer para o público que, anatomicamente, o Eduardo ele não é privilegiado, né? Eu não sei se anatomicamente é cerebral ou se é físico, assim, de questão de membros, mas segundo as redes sociais é de membro mesmo, né? E pegou. Você sabe quando a gente estava na quinta série e que um filho da puta vinha e dava um apelido que colava porque a gente ficava pistola? Exatamente. O Eduardo Bananinha é Eduardo Bananinha agora. O que você acha Entendi. disso, hein? Não, eu ia falar que é muito importante que os pais observem o que os filhos estão assistindo na TV, cara, pois isso pode influenciar diretamente o que eles falam. Então, assim, é muito importante, eu acho que o Bolsonaro ele deveria olhar muito bem a classificação dos filmes e séries que os filhos dele estão assistindo, cara. Porque isso está influenciando na realidade e isso é muito importante para a educação da criança, cara. Tá? Porque senão, assiste o negócio, você vai falando bobagem, cara, você vai fazendo conexão com a realidade, assim, cara, não dá certo, cara. A gente tem que Ainda mais uma série complexa como essa, né? Não pode, cara, é para muito adulto, cara. Tem que observar a idade mental, cara. Ô, Cris, segura essa piquinha aí, segura essa piquinha e leva. Cara, é legal, né? Achei legal. Imagina você, até então, você e seus robôs aí dominando a internet, Peppa Pig pra lá, Alexandre Fruta pra cá. De repente, rapaz. Hã? 1.800.000 votos. Não, e de repente você é reduzido, né, no sentido do termo, a uma bananinha. Ô, Cris, mas me desculpa te interromper. Cara, é a redução da redução, né? Porque ele já passou de embaixapeiro rapaz do céu. chapeiro para bananinha. Não, cara, tá legal, cara. Tá super legal. Tá super legal. Experimentando da fórmula, né? E teve mais hoje, né, Van? Teve? Teve o bunda murcha lá o Olavo de Carvalho. Eu acho que caiu o cheque na conta dele. E agora ele deu para falar que o coronavírus é uma mentira também, né? Ah, então, que bom. Talvez seja para salvar o Bananinha, né? Tentar desviar o foco. Porque o governo não dá para salvar, não. Entendi.
Bom, ô Ju, você normalmente não entra nessas polêmicas de baixo nível, né? Ah, eu só fico ouvindo e dando risada, meu amigo. Mas o que é curioso que esse apelido não foi dado por qualquer pessoa, foi dado pelo vice-presidente da República, né, cara? Então, não é pouca coisa, né? O Cris e Gil, o Olavo de Carvalho falou que é uma grande mentira, né? O coronavírus, é isso? Talvez teve um momento, eu não estou com a matéria aqui, mas em um momento ele falou que foi a maior mentira da história da humanidade, algo do tipo. Então, deixa eu só dar uns números dessa maior mentira em tempo real. Às 19h20, quando a gente já estava aí com alguns minutos do nosso episódio, eu entrei naquele convitevisualizer.com, é isso? Depois nós vamos deixar isso na descrição do nosso episódio, né? Que é aquele aplicativo que dá em tempo real, né, de acordo com as atualizações dos países, os casos. Então, vamos lá. Essa grande mentira contada pelo Olavo de Carvalho, às 19h20, nós tínhamos 300, isso mundial, tá? Nós tínhamos 375 mil casos, 577 casos, com 16.369 mortes. Às 19h51, 31 minutos depois, nós tínhamos 378.392 casos, mais 16.490 mortes. Ou seja, foram 31 mortes em 31 minutos. Uma por minuto. Olha que coisa interessante, que mentira interessante. E às 20h16, que eu vi agora, a hora que você comentou sobre essa coisa chamada Olavo Carvalho, nós temos 379.394 casos confirmados para 16.491 mortes. Ou seja, num prazo aí de pouco mais de 54 minutos, 56 minutos, nós saímos de 375 mil casos para 379 mil, nós saímos de 16.364 mortes para 16.491. Acho que é uma mentira bem contada, né? Cara, eu estava pensando aqui uma alusão, cara, até a tudo isso, né? Já tive muitas opiniões relativas até ao próprio Olavo, mas eu vou direto na teoria da conspiração, né, cara? Vamos pensar que se você tiver 5 pessoas e tiver que escolher 2 pizzas, cara, já vai dar um trabalho do caramba você chegar num consenso de quais pizzas você vai escolher, cara. Se forem somente 2 pizzas, vai precisar de 4 sabores, são 5 pessoas. Vai dar muito trabalho, cara. Alguém não vai querer fazer. São só 5 pessoas comendo pizza, cara. De preferência 5 amigos. Imagina, cara, você juntar, cara, centenas, milhares, milhões, juntar governos, com luz de todos os governos, cara, para dizer uma mentira, cara, para gastar, para gerar, para derrubar governo, para derrubar país. Cara, é muita coisa, né? Eu não sei, eu posso estar muito errado, mas, cara, é um disparate, né, cara? E o que é mais grave, brincar com a vida humana, né? Porque as pessoas estão morrendo, né? Isso é fato. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, cara. Nem se fosse mais as conspirações, cara. Assistir todos os episódios do Arquivo X, não dá, cara. Amo o Twin Peaks. Não, cara, nem fazendo meditação transcendental dá para você bolar tudo isso, cara. É uma tentativa, né? Tentativa, falar para a plateia, o que está sobrando é uma minoria radical. Gente, eu acho que também é um sinal de que a coisa está indo mal para os caras, eu acho que é mais um sinal positivo. A irritação, né? Então é todo mundo, né? O mundo todo unido e todas essas pessoas estão morrendo só para derrubar o governo, né? Eu vou parafrasear
o ET Bilu. Busquem conhecimento. Viu? Só o que eu vou desejar é uma bananinha para esse pessoal. Com certeza. Pessoal, só uma notícia aqui pro Gil. A gente está sendo bombardeados, assim, no melhor dos sentidos, né? Com exemplos da Europa, principalmente da Itália e da Espanha, que todo dia, à tarde, né, num determinado horário, as pessoas saem à varanda para cantar, para aplaudir os médicos que estão... os médicos não, né? Toda a comunidade de saúde, os profissionais de saúde que estão trabalhando no combate aí à pandemia. Aqui no Brasil, a coisa está num processo tão ruim, e aí não é exagero nosso, não é a gente torcer contra ao Mentecaptan, mesmo porque ele não precisa que a gente torça contra, né? Ele é autossuficiente. Mas enquanto na Europa as pessoas estão saindo à varanda para cantar, para aplaudir, nós estamos fazendo panelaço. A gente voltou ao panelaço. São 6 dias já de panelaço às 8 da noite. Ô Gil, fala um pouco da sua experiência que a gente fala da nossa. Olha, aqui onde eu tô, não tem... eu não tenho isso, né? Porque eu nem tenho muita sacada aqui, né? Um prédio pequeno, o prédio são 3 andares. E assim, não tem. Aqui eu não estou vivendo isso. Mas eu acompanho na TV, tal, realmente. O pessoal aplaude, o pessoal faz show, peça de teatro. Em São Paulo também, tá? Um amigo meu daqui comentou que um amigo dele ensinou uma peça de teatro em São Paulo, o pessoal aplaudiu também. Mas aqui na Itália o que se faz é isso, essas apresentações de sacadas, até em conjunto, né, com todo mundo, e tem essa questão realmente de bater palmas para os médicos, cara. E nas notícias você tem muita cobertura, cara, e agradecimento para os médicos, para os socorristas, para todo mundo que está envolvido, cara. Se fala bem de heróis, cara. Uma coisa que vai sair de tudo isso, cara, quando passar, e no momento vai passar, é que, cara, a União Europeia vai ser outra, cara. A cabeça... A União Europeia vai ser... O mundo vai ser outro, cara. O mundo vai ser um lugar completamente diferente. Aí cabe... Aí, olhando tudo isso no Brasil, cara, o Brasil entender se ele vai entrar no mundo ou não, né? Viu? O Cris, só um parênteses. Essa realidade já seria alguma coisa. Oi? Só um parêntese. Quer dizer, a Inglaterra, com o Brexit, ela está errando o tempo inteiro, né? Primeiro foi essa decisão do Brexit, agora essa decisão do Johnson de entrar atrasado também, e agora está correndo atrás desse prejuízo, né? Para conter esse prejuízo todo. Então, quando o Gil fala que a Europa será outra, tomara que no melhor dos sentidos, né? Porque o que a gente viu até agora foi um bate-cabeça, principalmente da Inglaterra, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas, né, não tenho tantos elementos para falar da Inglaterra, mas pouco que eu vi, você tem razão, Andy. O problema é a comparação, né? Quando entrou, você vê falas sérias, né? Talvez atrasado ou não, de uma forma que a gente julgue não a melhor, tal. Talvez seja aí até uma oportunidade de reencontro desses líderes com a população. É que o problema é que a gente vive aqui, né, Vânia? E o que a gente vê aqui é muito complicado. Muito complicado até para falar de um ou outro, né?
Ju, Um dado que eu queria. Oi, desculpa. Não, não, um dado que eu ia acrescentar é que no próprio site do governo da Itália, você tem, durante o dia, todos os contatos e uma pequena transcrição da conversa, se não de inteiro teor, com os outros líderes. Então, por exemplo, o Conte hoje falou com o Putin, e o conteúdo da conversa foi tal coisa. O Conte hoje falou com o governo da China, o conteúdo foi. E isso é diário, cara. Isso é diário. Então, assim, é tudo transparente, acredito dentro do possível, né? Tudo transparente no sentido de é sério e tá todo mundo se falando, cara. Então dá essa impressão. E nesse sentido, parece que o bloco que está unido vai estreitar mais ainda as relações, cara. E realmente, a Inglaterra que está fora, tipo, provavelmente vai dar ruim, né? Ou bem ruim, né? Ô, Gil, e depois dessa crise, ainda nós temos as crises humanitárias dos refugiados, né, cara? Que foi um hiato agora, mas a gente não sabe como será a recepção É. pós-coronavírus, né? Sim, aqui na cidade de Pisa, então, aqui eu tenho a realidade bem incisiva de refugiado, cara. Refugiado, de expatriado. Aqui você tem uma população gigante de albanês, marroquino, senegalês, de pessoas que estão aqui, muitas vezes ilegal, ou que moram na rua. Isso é um pouco ímpar, cara. Porque, por exemplo, se você vai para cidades ao redor, cidades pequenas, Paluca, Pontedera, cidade de Livorno, cidadezinhas aqui ao redor, você dificilmente vê essas pessoas, mas em Pisa você vê muito, cara. E assim, e o que fazer com isso? O que você tem muito também forte em Pisa são entidades assistenciais. Então, entidade de curso de línguas, entidade de curso para emprego, para entrevista de emprego, para capacitação. Isso tudo são entidades com um custo, cara, irrisório, cara. Irrisório. Quem que mantém, ou quem não mantém, as empresas, a prefeitura, né, provavelmente um pouco comune, e as empresas particulares, com renda, cara. Mas aqui isso é uma realidade, cara. E você ter, diferente de muitas outras cidades, né, ou igual também a algumas outras, mas você tem muita gente expatriada aqui na cidade de Pisa. Bacana. Bacana não. É. Triste, né? Sim, sim. Porque ou vai para a rua ou vai para uma situação que às vezes não é muito legal, cara. E assim, por um outro lado, para quem mora aqui, você morando, você vê as coisas de outro jeito, que não só viajando, né, cara? Você aumenta um pouco, você começa a surgir situações que não existem. Cara, aqui se saca dinheiro de madrugada, não tem problema, se saca na rua. Só que você já começa, em alguns lugares, a você ficar um pouco mais atento. Não é igual ao Brasil, assim, o cara vai te roubar com uma faca, vai te esculachar. Não. Chama aqui borseggiatore, é o cara que passa correndo e pega sua bolsa. Não vai ter conflito. Então, isso aqui em Pisa já é uma realidade, cara. Tanto que você vai comprar o bilhete, a máquina mesmo fala para você, ó, atenção com o borseggiatore, né? Com o ladrão de bolsas. Mas é isso, cara. Não vai ter o cara assaltando com arma de fogo. Ou, cara, é muito raro. Mas é uma coisa que não existia de jeito nenhum. Tá. Cris, e os panelaços nossos? Tá, claro, né? Voltando para a questão dos panelaços, né? Até a comparação que você fez com a Itália, eu até vi, né? Falando de algumas. Tudo é positivo, acho que em torno das manifestações, né? Eu vi. Foi muito legal, por exemplo, manifestação a favor dos profissionais de saúde. O pessoal tá ralando pra caramba. Vi pipocar hoje à tarde, né? Vi alguns relatos aí na imprensa
sobre também alguns prédios, o pessoal cantando, ao redor do prédio da Ivete Sangalo, o pessoal cantando as músicas dela e tal. Agora, um deleite, né? Ver os panelaços contra o Bolsonaro. Né? E o mais, né? A gente está no começo de uma crise, né? O quão rápido, né? No comecinho disso, já tem uma manifestação no Brasil todo, né? Porra, e aí você vê a imprensa a cada 2 minutos falar em Belo Horizonte, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Cara, só mostra que a gente vai ter que passar, administrar muito bem, né? Todos nós, essa crise do coronavírus, mas que o Mourão talvez possa ir pensando num terno novo, né? Ô Cris, só dar um geoposicionamento nessa sua fala, que São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, que estão fazendo panelaços, são redutos bolsonaristas que fizeram um estardalhaço, um barulhaço, um panelaço contra Dilma em 2015, sim. 2016 e por aí vai. Sim. Acho que pelo que eu li também, né, dos levantamentos aí que foram possíveis ser feitos, o extrato é praticamente o mesmo, né, Vande? Praticamente o mesmo, né? E você já tem um reflexo, né? Se alguém tinha dúvida, se você pegar, acho que Pesquisa Ibope hoje liberou um trechinho, né? Acho que teve alguma coisa da Datafolha também, uma corrosão na popularidade, uma corrosão, e que é diretamente ligada à postura ridícula, né? Perante um assunto tão sério. E um último comentário sobre isso é esse, né? Ó. Tomara que se repita esse ano, viu? Essa semana, aliás. Estamos com a panelinha aqui esperando. Juliano Paneleiro, tem alguma coisa para falar a respeito? Eu concordo plenamente com o que o Cris falou. Eu acho que está no início de um processo ainda. Eu acho que o desgaste só vai aumentar, como eu já falei também no começo do programa. E que bom, né? Parece que o Brasil acordou, né? Finalmente o Brasil acordou. Eu acho que a imprensa agora, diante dessa crise, ela vai ter um protagonismo extremamente importante também, no sentido de acabar um pouco com essas fake news, né? Que a gente já também comentou em outros episódios, como o Bolsonaro usava a imprensa também, manipulando a via imprensa. Eu acho que agora o jogo virou, cara. Eu acho que agora o protagonismo da imprensa, a necessidade da gente buscar a informação de qualidade, a informação confiável, né, tanto para enfrentar a pandemia, eu acho que o jogo virou e o Bolsonaro vai ser diretamente atingido com isso, cara. E que bom, né? Que bom que o jogo virou. Você quer dizer que só os adultos estão na sala agora? Eu quero dizer assim, cara, felizmente, cara, eu acho que a população, do modo geral, entendeu que não dá, cara, não dá para você ficar replicando qualquer informação, não dá para você ficar nesse discurso, nessa polarização que a gente já falou tanto. Chega uma hora que você tem que criar um consenso nacional. E que bom que esse consenso nacional vai ser contra o Bolsonaro, cara. Eu tô achando ótimo. Ô, Vânia. Beleza. Oi. Ô, Vânia, último comentário. Mas passada a crise, a gente vai lembrar que Witzel é Auschwitzel e Dória é Bolsodória. Minha campanha continua. Apesar dele ser um protagonista importante neste momento, mas eu não vou esquecer que ele é Bolsodória. Perfeito. A campanha está no ar. Está no ar, claro que está. Terceira semana seguida. E nós teremos isso pelo menos até 2022. Pelo menos. Só dizer para vocês três e para todos que estão nos ouvindo que eu poupei vocês de muitas coisas. Eu ouvi a live do Mente Captain na quinta-feira. Eu assisti inteirinha a entrevista dele com o Ratinho na sexta. Então eu poupei vocês disso.
Então, eu espero em algum momento deste resto de vida meu, porque não podemos esquecer também que eu sou mais velho que o século, que vocês me agradeçam por isso, tá bem? Bom, Com certeza. o Gil, Oi. nós temos aqui no nosso quadro de encerramento do nosso episódio o ordinário e o extraordinário, que nós escolhemos o ordinário da semana e o extraordinário da semana, que é aquele que a gente deixa registrado. O ordinário da semana vai ser muito sucinto, muito curto. O ordinário da semana é o Mentecaptan Jair pelo conjunto da obra. Acho que não precisa falar mais. Eu acho que vocês tinham que fazer um prêmio separado e deixar ele lá parado, porque senão vocês não vão ter mais ninguém para trocar nesse daí, cara. Ele vai ser o nosso Clóvis Bornai, o concurso. Café com leite. E o nosso extraordinário é o Instagram de Maria Bop. É muito legal. Vai estar na descrição do nosso episódio. Assistam, ela está dando dicas do isolamento, Nossa, fashion, genial. é a moda fashion, crítica. A blogueirinha do fim do mundo. A Não, é blogueirinha. genial. É muito bom. É genial. Então, vamos assistir a blogueirinha do fim do mundo, a Maria Bop, porque ela tem um look para cada situação deste momento maluco que nós estamos vivendo, mesmo que a gente não saia de casa. Mas é isso que a gente está precisando. Mas eu não tenho a menor dúvida, viu, João? Gente, vamos para as nossas dicas. Quem começa hoje? Posso começar rapidamente. Vai lá. Olha, antes da dica, eu queria já deixar registrado que o nosso podcast, Por uma Vida Menos Ordinária, está disponível nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, iTunes. É fácil, rápido nos achar. É só digitar Por uma Vida Menos Ordinária, começar a nos seguir. E fica aqui um pedido, Gil, divulga a gente aí na Itália também, cara. Que a gente está precisando de seguidor. Manda bala aí. Estou divulgando para todo mundo aqui. E a minha dica, eu pensei, né, algumas sugestões, mas aí eu vi que essa semana o site da Amazon, para quem tem o Kindle, né, eles liberaram, a Amazon acabou liberando vários e-books para quem quiser abaixar em função da pandemia, em função do isolamento social. Então a minha dica é essa, quem tem Kindle, quem gosta de e-book, entra lá no site da Amazon e dá uma olhada que foram liberados muitos livros muito bons, muito interessantes, sem ganhar nada, não estamos fazendo merchan nenhum, mas é legal a gente ter essa possibilidade também nesse momento de isolamento, de confinamento, a gente ter uma obra literária de qualidade para a gente poder ler, enfim, trocar algumas ideias. Bacana. Cris? Bom, minha primeira dica é um artigo que eu recebi hoje, tá no El País. O autor é o Byung-Chul Han, filósofo coreano. Acho que você, né, Ju, deu uma dica dele outro dia? Alguém falou, ele é autor de livros como Sociedade do Cansaço e tal. É um filósofo sul-coreano que está morando em Berlim já há muito tempo, né? Tá super na pauta, super na moda, mas esse artigo, ele fala, o título do artigo é o seguinte: o coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, né? Então ele vai falar de perspectivas, né, da diferença entre o mundo asiático e o europeu, principalmente, como essas medidas estão se dando, como as culturas recebem essas medidas, né? Questões com a tecnologia. Cara, o artigo é fantástico. Tá? Segunda dica, um filme... Oi? Só um minuto. Na verdade, ele aparece no livro que eu indiquei na semana passada do Wisnik, dentro do Nevoeiro. É verdade. Mas é um cara, pensamento super contemporâneo, enfim, bem legal. Eu vi um filme ontem, acho que foi indicado ao Oscar também, Entre Facas e Segredos, com o Daniel Craig.
Uma história bacana, história de detetive e tal. Acho que o legal também a gente vê algumas coisas aí também alternar entre leituras com mais profundidade, alguns filmes aí também para dar uma distraída na cabeça. E também, gente, quem usa o Instagram, usa a internet e tal, cara, a gente precisa se movimentar, precisa fazer um pouquinho de atividade física. Tem muita gente fazendo live aí, muitos educadores físicos, personal trainer e tal, os caras dando treino de graça. Então, cara, 20 minutinhos, 30 minutinhos vai ajudar manter a forma, vai ajudar a dar uma descarregada na energia e tal, e manter a sanidade, gente. E também prestigiar esses profissionais aí que estão, pô, uma dedicação, cara, são aulas gratuitas, né? Os caras dando uma parte do tempo deles dedicando. Acho que são bons exemplos aí que a gente vai conseguir tirar também desse momento. Bacana. Ô Gil, você tem uma dica aí pra gente? Cara, eu tenho duas. E já que na época da quarentena a grande maldição é você ter que conviver consigo mesmo, né, cara? E não ter para onde fugir, eu vou primeiro fazer uma dica de um filme, que é um filme da década de 70, chamado A Montanha Sagrada, do Alejandro Jodorowsky, que é um filme icônico, né, da década de 70, sobre religião, expansão da consciência, possibilidades. Então, vamos até para esparecer, né, cara, e para imaginar também, a década de 70 era uma época em que eles, nem na maior imaginação, eles imaginaram tudo que a gente está passando hoje, né, cara? E um livro, também vou indicar um livro, que é o Musashi, que é do autor Eiji Yoshikawa. É um romance histórico sobre a história, né, os contos que se tinha no Japão medieval, do maior samurai chamado Miyamoto Musashi. Então, esse Eiji Yoshikawa, ele pega todos esses contos que estão espalhados pelo Japão e monta uma narrativa histórica, cara. É muito legal esse livro. Não é um livro, assim, curto, deve ter, sei lá, suas 1.700 páginas, cara, mas você devora o livro, cara. E já deve estar livre também na Amazon, cara, pelo Kindle. Ah, legal, cara. Bom, minhas dicas são duas também. É o filme, que é um documentário, na verdade, que participou daquela seleção de É Tudo Verdade, que é Geraldinos, que é sobre a geral do Maracanã, né? A extinta geral do Maracanã, que com essa reforma maluca do como chamava o governador lá, o Sérgio Cabral, ele acabou com esse patrimônio do futebol brasileiro, que era a geral do Maracanã. É um documentário feito pelo Pedro Asberg, sensacional. Ele demorou 7 anos para concluir esse documentário, porque ele pega a geral, os geraldinos em 2014, né? Não, 2006, quando eles participavam, iam lá para a geral, e depois na reforma, em 2014, quando esses caras não vão mais. Mas o mais legal do documentário, eles falam da segregação, de como o povo foi tirado das arenas, né? No caso, o Maracanã, especificamente a geral, né? Mas fala de como o povo com as arenas saiu, né? Isso tem interesses de camarotes, isso tem interesse das TVs, isso tem interesse do poder público. É muito interessante. E, por incrível que pareça, Juliano, não está naquele streaming que é quase nosso sócio aqui, né? Está no YouTube, integral, e por conta da quarentena. Isso que é mais interessante, porque tem uma questão social aí. O Pedro Asberg, ele liberou integral o filme para o YouTube. Então, por favor, assistam. É sensacional. Quem gosta de futebol, mas não o futebol esporte, mas o futebol no seu aspecto sociológico,
precisa assistir isso. E minha outra dica é o livro Deserto dos Tártaros, que eu estou relendo. Eu li em 2006 e estou relendo ele agora. É um livro do Dino Buzzati, né? Muito apropriado para a Itália, né? Dino Buzzati é um italiano. Ele escreveu em 1940 esse livro e fala de isolamento. É muito interessante. Deserto dos Tártaros. E agora, para o nosso encerramento, eu preciso assumir a minha condição medíocre de que eu não sei falar o nome de uma banda, que é a nossa música de encerramento, e eu vou deixar isso para o Cristiano Perobon fazer, chamar a nossa música de encerramento, aquela música que baixa a cortina e sobe a música. Cris, é contigo o encerramento. Antes eu me despeço do Gil. Gil, obrigado. A gente vai se falar mais vezes. Eu acho que essa questão do coronavírus vai render muita conversa ainda. Obrigado pela sua disposição. Cris, obrigado. Ju, você está mais isolado do que todos nós, hein? Abraço. Abraço. Bom, Abraço, mano. Vou fazer contar uma coisinha rapidinho antes do final. Claro. Tá, uma passagem aí com o Gil esses dias, né? A gente fala bastante e tal, e teve um dia que eu tava... Cris, só um minuto. Só lembrar que tem nepotismo aí, né? Você está trazendo a família inteira pro programa, né? Cara, vocês juntaram uma família aqui que não presta muito, viu, cara? Então, muito cuidado com o resultado disso. E daí eu vim para cá e encontrei um monte de Perobon. E aí... É o começo de um projeto de poder mundial, cara. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Falou aí, 01. Viu? Mas aí é o seguinte, eu tava um dia aqui, cara, quando começou o bombardeio de notícias, acho que o primeiro dia de quarentena, né, que eu fiquei, né, de fato vim pro home office, e aquele monte de notícias, situações do trabalho, e chega a notícia da economia, e você vê a TV e caixão na Itália, aquilo me deu uma angústia, cara. Eu vou ligar pro Gil. Gil, eu estou muito preocupado com você, não sei o quê. Bom, como é peculiar dele, eu recebo a seguinte: relaxa, eu estou com dó de vocês. Né? E aí tá encerrado. Bom, gente, para encerrar a música, né? Eu acho que propícia, a banda é o R.E.M. e a música é Is the End of the World as We Know It. Ou seja, é o fim do mundo, o mundo tal qual conhecemos hoje. Valeu, pessoal. Beijo, Gil. Beijo, galera. Falou, tchau, gente. Obrigado, Cris. Valeu. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane, and Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn, world serves its own needs, dummy serve your own needs, feed it up an ox, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, represented 7 games in the government for hire and a combat site, left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team by team reporters babble Trump, tether crop, look at that, no plane, fine, then, overflow, population common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world serves its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, you patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, and I feel fine. 6 o'clock TV hour, don't get caught in foreign tower, slash and burn, return, listen to yourself churn.